Mas dessa vez você não tá com as posições tão pessimistas assim, né? Então a gente queria entender um pouco da tua opinião de como surfar esse momento em posições. De posições extremamente pessimistas com o Brasil, o Verde só teve em 99 para pegar a Maxi, né? De março de de abril de 2002 até outubro, vamos dizer, com aquela situação que o mercado achava que o Lula não tinha nenhuma chance até ele ser vitorioso, mas aí a gente falava assim, risco Brasil 2000, quer dizer, de surfar uma onda de short em tudo, né? E a terceira fase que isso aconteceu foi a partir do fim de 2013, começo de 2014, da deterioração do governo Dilma. Né? Eu diria que hoje a gente está meio neutro. Quer dizer, o que é neutro? Né? Temos hedges. Então, por exemplo, eu tenho um hedge grande comprado em inflação implícita. Depois posso comentar um pouco de posição. Mas a gente tem uma posição de bolsa que não é grande, é muito underweight. Hoje, de bolsa brasileira... O médio de vocês é 25, né? Hoje tá quanto? 25. Antigamente, quando a bolsa era muito barata, era 30. Hoje tá com 19. Mas assim, não é zero. Na época do governo Dilma, chegou a ser zero. Né? Quando eu olho essa posição, eu digo, foi um erro. Não hoje tá 20, 19%. Foi um erro ter carregado ela de julho 21 até o fim do ano passado, porque hoje a gente olha uma realidade, né? Os valuations em julho 21 estavam muito caros, você entende? Eu não quero falar nomes de empresas, mas quando eu penso assim, umas 8 ou 10 empresas, né? E não é só a gente, eu estou olhando aí gestores de ações muito bons. Sim. Muito bons, que você deve, com raras exceções, né, 4 ou 5 gestoras ficaram shorts, de dizer o seguinte, uma reflexão, né, que eu fiz com o meu time de ações, que eu faço, aonde essas pessoas estavam com a cabeça em julho 21, quando determinadas ações estavam 4, 5 vezes o preço de hoje. Eu posso dizer algumas que são conhecidas, não dizendo que a gente tinha elas, muitas não tínhamos, você pega aí Natura, Banco Inter, Magalu, vai citando aí, você entende? Para dizer, independente de quão otimista você estava com a bolsa, né? E aí, claro, que tem fatores como com juro de 2, você até cogita de emprestar dinheiro para a sogra. Então você compra esse juro. Essa premissa acabou acontecendo no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. Sim. Mas assim, independentemente de que aqui a gente teve um processo de inflação e de juros mais perversa que no resto do mundo, né? Uma coisa é ser de 0 para 5, outra de 2 para 14, né? Então, 13,75. Então, mas assim, eram valuations que, assim, eu só consigo entender isso ex post, né? Como que geralmente a cabeça de quem é gestor de ações, né, ele tem muito mais medo de perder um bull market. Olha, tá tudo caro, eu vou vender, né? E aí o mercado sobe 30% e você subiu 15%, do que cair com todo mundo. Ou seja, e claro, aí quem nunca tem ações pode dizer, puta, eu nunca tinha ações, mas também fazer market timing de tudo é impossível. Então a gente tem uma posição, quer dizer, que não é grande, ela é abaixo do que eu deveria estar normalmente alocado, mas assim, por que a gente tem isso, né? Porque essa história, assim, do ponto de vista do investidor brasileiro que entrou no mercado, né, desde 2017, onde veio o financial deepening, né? Sim. Eu brinco, essa frase é minha, que o financial deepening virou um financial sinking, né?
E que infelizmente foi uma experiência muito triste, né? Porque a gente entrou quando o juro era 6,5, depois caiu, muita gente comprou ações, comprou fundos imobiliários, comprou tecnologia, que isso aliás nem apareceu os prejuízos, comprou Bitcoin, whatever, e teve um prejuízo muito grande e essas pessoas vão demorar para voltar para o mercado, porque a decepção é muito grande. Mas aí você se vê hoje, diz assim, por que eu vou ter bolsa se o CDI está a 14? Exatamente. Mas a verdade é que o que está no preço da bolsa, né, você já tem um desconto de valuation compatível com isso. Né? Olha, por exemplo, fundos imobiliários. Né? Estão aí com dividend yield de 11, 12. Né? E supostamente você tem o reajuste do aluguel. Claro, tem risco, tem vacância. Se o Brasil for muito mal, não tem solução. Não há mercado de capitais que resista a um governo de populista estilo Argentina-Venezuela. Mas eu não acho que o Brasil vai para isso. Você entende? Que no limite ele acaba não indo. Né? Eu diria assim, os ativos estão baratos. Quando você pega certas coisas que são mais mensuráveis, né? Porque você vai dizer assim, quanto vale uma empresa que tem growth e que tem ou de tech ou que é disrupt, bom, é mais difícil você saber o valor presente dela. Mas vamos pegar coisas simples, né? Como utilities, né? Utilities, você está pegando empresas muito boas, Equatorial, Energisa... Né? Oi? Bem previsível. Bem previsível, né? Sim. Quer dizer, de novo, nada resiste a um governo populista. Lembre do 11 de setembro do setor elétrico da Dilma, né? Que foi 11 de setembro de 2012. Né? Então, se o governo resolve meter a mão... Mas assim, estão pagando 12% ao ano, mas inflação. Pensar uma TNB que está 6 é um belo prêmio. Se você começar a extrapolar para todos os ativos que tem, que você está descontando a um CDI de 13, 14, mais um Equity Risk Premium, deveria estar no preço, está no preço, é que você não enxerga, né? Quando você olha a ação, você fala, por que eu vou carregar a ação se o CDI é tão alto? E aí você tem, infelizmente, aquela grande coisa, que a grande massa compra na alta e vende na baixa. Né? Porque nesses movimentos... Agora, esse movimento de aprendizado é mundial. Daqui a pouco eu volto para falar disso no mundo, que é uma outra história. Mas eu diria assim, olhando isso, né, e imaginando um governo minimamente responsável, porque a responsabilidade acaba vindo, o tempo mostra, né, que quem senta nas cadeiras sente o peso do que está fazendo, é para ter uma posição neutra. Nem otimista nem pessimista, mas não estou pessimista como eu estava nesses momentos. Sim. Fazendo uma conexão, então, só para a gente começar a ligar um pouquinho com o assunto lá de fora, que o tempo passa rápido aqui. Puxa, eu falei que 1h30 era muito, já passou 1 hora, caramba. Vocês tinham razão. Eu falei, nossa, não vai ter assunto para tanto tempo. Tem. Pior que tem, né? Tem. É que eu tô falando demais, desculpe. Não tem não, imagina, a gente ama isso. Você faz uma pergunta, eu fico respondendo outra. Tem que ficar. Vou tentar me enquadrar. Imagina, continua assim. Queria aproveitar só o gancho que você está falando de ações e depois eu vou puxar já para a China, mas a gente tem acompanhado, desde o dia 21 de outubro do ano passado, que foi aquela sexta-feira pré-Roberto Jefferson, né, que eu costumo falar dessa forma, acho que fica muito claro na cabeça das pessoas qual o momento foi, né? A gente pega... Roberto Jefferson Day? Foi. Bomba Day. Ali, naquele momento, a gente viu, comparando aquela data com o momento atual, uma Vale da Vida subindo 30%. A gente pegar a mesma coisa com a Bolsa, não levando em consideração essas altas mais recentes, mas eu me recordo que se a gente comparasse até o fim da semana passada, tinha uma queda ali talvez 6, 7%. Né? Então, claramente, nosso índice só não passou ali abaixo dos 100 mil pontos porque a gente teve a China reabrindo e, enfim, commodities puxando para cima. Quando você está neutro na Bolsa olhando para esse ano, eu queria saber... se você pode abrir pra gente assim, ou de uma maneira setorial, ou alguns nomes que você tá achando interessante, e se commodities deve ser, de fato, mais uma vez, o que vai segurar nosso mercado em meio à possibilidade de um descontrole do ponto de vista fiscal, principalmente. Então, eu não quero detalhar muito a estratégia da carteira de bolsa. A gente tem uma carteira diversificada. Tá. Até porque temos um gestor novo, né, que até um dia seria legal. Eu acho até, não sei se ele deu uma entrevista aqui ou para um outro, que é o Elmer, quando ele era do Itaú.
sei se foi aqui. Eu acho que não. Acho que ainda não. Eu vi uma entrevista dele há uns 2 meses, até que dentro desse processo de contratação, eu acho que ele agregaria muito mais valor. Claro. Falando dessas posições, do que ele acredita, do que eu. Isso é um negócio extenso. Sim. Mas assim, a gente não tem muita exposição a commodities. Ah, é. Interessante. Né? Mas, dito isso, todas as ações ligadas a Brasil Consumer não andaram. Elas estão underperformando muito. Né? O que andou relativamente bem, curiosamente, né, no índice Bovespa foi, aí no último ano, foi Vale, Petro e bancos. Né? Claro, bancos têm um certo revanche da Selic alta em cima de fintechs e bancos digitais, enfim. O juro alto dá um edge para os bancos de volta, né? Da competitividade deles muito, muito relevante. Né? Ajuda muito os tais bancões. Mas eu diria assim, a nossa carteira é muito diversificada.